Olá pessoal, esse vídeo aqui eu vou contar como que se originou o nome Deus na Bíblia, tá? Como que esse nome Deus foi parar dentro da Bíblia Sagrada. Já de antemão eu vou avisando para quem está ouvindo que se você for aquela pessoa muito religiosa, se você tem algum certo fanatismo, ou mesmo que você não tenha certo fanatismo, mas você não tem a mente muito aberta para poder compreender, ouvir coisas que é contrária à sua crença, eu te oriento a não ouvir o áudio desse vídeo, tá bom? Porque o assunto ele é muito polêmico, é um assunto que não é nada leve, não é é um assunto que você não está acostumado a ouvir no seu dia a dia. Então eu te oriento a não ouvir, tá bom? Se você for daquelas pessoas muito apegadas à sua religião. Bom, o nome Deus, esse nome é um nome latino, esse nome é um nome romano, tá? O idioma de Roma é o latim. E a Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia Sagrada, existe vários deuses, né? Não existe só um Deus dentro da Bíblia Sagrada. São vários. Um desses deuses é Yahvé, que com o passar do tempo foi chamado de Jeová. O outro deus é El, que se escreve E-L, né? O outro deus é Baal, que é onde entra referências na Bíblia Sagrada dos personagens da Bíblia como Abraão, Absalão, Balaão, todos os nomes com dois A eram uma homenagem e referência a esse deus Baal, que o povo de Israel também já adorou. Então, todo nome na Bíblia Sagrada, o nome dos personagens na Bíblia Sagrada, todos eles receberam homenagens e referência aos deuses que eles adoravam, tá? Eles brigavam muito para decidir qual era o Deus verdadeiro, né? Qual Deus eles iam adorar. Sempre existia essa época, essa briga, essa batalha, essa discussão. E eles deixaram, quando a Bíblia Sagrada sai do idioma original dela, porque a Bíblia Sagrada foi escrita em Israel, né? Há mais ou menos 3.000 anos antes desse nosso calendário, a Bíblia Sagrada foi escrita em Israel e o Deus que eles adoravam era El, Yahvé e Baal e a deusa Aserá, que eles chamavam de deusa mãe, que era a mãe de Deus. Quando a Bíblia Sagrada chega em Roma, Roma pega e coloca o nome Deus, substituindo o nome de todos esses deuses. Por isso que raramente você encontra o nome Jeová na Bíblia Sagrada, tá? Roma substituiu o nome de todos os deuses usando o nome Deus. Esse nome Deus, ele se originou da seguinte forma. Esse nome Deus vem de um povo chamado minoico. Foram os primeiros habitantes da Europa. Europa, para quem não entende de história e de continente, a Europa é um continente. Continente é quando você tem uma extensão de terra muito grande e ela é separada pelo mar, tá? Tô dando esses detalhes porque tem pessoas que não entendem. Eu gosto de explicar as coisas para pessoas que entendem, que sabem, não para quem que não sabe, não para quem sabe. Para quem sabe não tem graça você contar uma história e explicar algo, né? Tem que ser para quem não sabe. Então, o continente é grande extensão de terra. Por exemplo, no continente que nós vivemos chama América. Né? Ele foi dado esse nome ao nosso continente em homenagem a um homem que patrocinou as viagens dos homens que descobriram aqui. Ele forneceu todo o gasto que eles iam ter durante a viagem, ele patrocinou essas viagens, o nome dele era Américo Vespúcio. E aí eles, quando eles descobriram essas terras aqui, eles batizaram o nome de América, em homenagem a esse homem que patrocinou as viagens em alto mar. E tem a Europa, que é onde a Bíblia Sagrada foi escrita a parte do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que é onde surge o nome Deus. Que aí você tem que viajar pelo mar, ir de navio ou de avião para você chegar até a Europa, porque os continentes, essas extensões de terra que existem no planeta Terra, é dividido por mar, tá? Pelos oceanos. Então, para você ir na Europa, onde surgiu o nome de Deus, esse nome Deus, que é uma sequência do nome Zeus, aí você tem que ir de avião ou de navio. Existia nesse território, nesse continente europeu, uma civilização chamada Minoica. Tá? Foram os primeiros habitantes desse lugar. E conforme o tempo ia passando, ia surgindo mais habitantes, né? Mas o início de tudo foi os minoicos. Os minoicos, como toda outra civilização espalhada pelo mundo,
eles tinham o hábito de adorar o sol como um Deus verdadeiro, porque toda civilização no mundo inteiro, como eu expliquei sobre a Bíblia e no sobre o Velho Testamento, sempre adorou vários deuses, o que eles chamam de panteão de deuses, tá? Nunca as civilizações no mundo adorou um Deus só, sempre foram vários deuses. Inclusive é por isso que na Bíblia Sagrada Jesus é filho de Deus, ou seja, Jesus é mais um Deus, tá? É uma sequência de outro Deus. Então sempre as civilizações adoraram. Então o deus principal dos minoicos, o deus mais poderoso, o deus mais forte, que eles via, porque eles olhavam para o céu e via aquela bola de fogo enorme no céu, que é o sol, eles pegaram e adoravam ele como o deus principal, tá? Então eles chamavam esse deus de Dio, eles chamavam o sol de Dio. Os minoicos chamavam o sol de Dio. As pessoas antigamente elas viviam espalhadas pelo mato em aldeias, tá? Tudo espalhado assim pelo mato em aldeia. Uma aldeia não se batia com a outra, não podia se encontrar. Conforme as cidades foram surgindo, evoluindo e formando cidades, as aldeias foram se juntando e formando cidades, é aí que começou as guerras de gangue. Por isso que até algumas décadas atrás tinha os bairros tinham esse hábito de um bairro lutar contra o outro, né? A galera se juntava e brigava, quebrava o pau, dava tiro, porque a humanidade sempre foi dividida nessa parte, nessa questão. Enquanto não se acostuma, enquanto não evolui, o ser humano age como se fosse mesmo um animal selvagem. Que animal o ser humano é, só que nós somos racionais. Existe um animal selvagem que é o do mato e nós sempre fomos selvagens até surgir a tal da evolução que é a educação. Então os minoicos foram juntando as suas aldeias e foram formando as cidades. É aí que surge a cidade da Grécia. Quando surge a cidade da Grécia, foi juntando várias civilizações, várias aldeias que tinham espalhado pelo mato, foi se juntando e construindo as cidades. Então, é aí que mistura os idiomas e muda a forma de falar. É que nem no Brasil, por exemplo, você vai falar a palavra mandioca, você está falando do mesmo legume, né? Existe uma polêmica sobre a mandioca, mas enfim, vamos chamar de legume aqui. Outro lugar no mesmo país, que é o Brasil, outro lugar já chama de aipim, outro lugar já chama de macaxeira. Mas enfim, está falando do mesmo legume que é a mandioca, ok? A mesma coisa aconteceu sobre o nome de Deus, sobre o nome Zeus. Antes de ser Deus, era Zeus. Os minoicos deixaram de falar o nome Dio, chamar o sol de Dio, quando a cidade da Grécia foi construída e passou a chamá-lo de Zeus. Tá? Houve uma alteração no nome. O que aconteceu também no Antigo Testamento com o nome de Javé, que passou a ser chamado de Javé e Jeová. Tudo depende de qual aldeia de Israel estava pronunciando esse nome, o nome entrava lá dentro, o nome ia sofrendo alteração, tá? É assim que surgiu a mudança dos nomes. Então o povo minoico chamava o sol de Dio, conforme como foi construindo a Grécia, passou a ser chamado de Zeus. Outras civilizações próximas ali da Grécia antiga chamava também de Deivos, que é esse exemplo bem simples que eu dei sobre a mandioca, que é a macaxeira, que é o aipim, mas está falando do mesmo legume que é a mandioca. A mesma coisa aconteceu com o nome de Zeus, que era Dio e depois foi Zeus. Roma lutou, batalhou militarmente contra a Grécia. Houve uma batalha e Roma venceu a Grécia. Quando Roma passou a dominar a Grécia, o idioma latim passou a ser dominante. No mundo funciona assim: todo país que é dominante, que é mais poderoso que o outro, seu idioma passa a predominar o outro idioma. É o que está acontecendo, por exemplo, com o inglês aqui no Brasil. Você vai falar de um alimento que não é gorduroso ou não com muito açúcar, você fala light, você usa uma palavra inglesa. Por quê? Porque todo idioma predomina sobre o seu idioma quando o seu país ele não é tão poderoso politicamente no mundo, ele não é referência no mundo. Então, os Estados Unidos é referência aqui no Ocidente, então está invadindo o nosso português e aos poucos nós estamos usando palavras, né, inglês ao invés de português. Então aconteceu isso com a Grécia Antiga, tá? A Grécia Antiga quando Roma conquistou a Grécia, Roma usa o idioma latim para substituir o nome de Zeus. E aí Roma tira a palavra Zeus, que é em grego, e usa o D, que é em latim. Tira o Z e coloca o D. E fica como? Fica Deus. É aí que entra o nome Deus na Bíblia Sagrada. O nome Deus substitui na Bíblia todos os outros nomes, porque Roma
dominou a Bíblia Sagrada. Roma escravizou também Israel, dominou Jerusalém, lutou contra os judeus, colocou fogo em Jerusalém, dominou totalmente Jerusalém. E aí Roma pega e substitui o nome de todos os deuses na Bíblia Sagrada quando ela foi escrita em latim, quando a Bíblia foi escrita em latim. O idioma verdadeiro da Bíblia Sagrada é o idioma hebraico. A raiz do nome da Bíblia Sagrada, da história da Bíblia Sagrada é o idioma hebraico, que é o idioma do povo de Israel. Israel que escreveu a Bíblia Sagrada, ok? E aí começa, ela foi escrita em vários outros idiomas. É assim que funciona quando você começa a espalhar a sua cultura pelo mundo. Israel tinha essa mania de sair procurando recursos minerais, recursos para sobreviver em vários outros lugares daquela época no Oriente, foi parar na Europa, em Roma, e aí Roma dominou a sua cultura, dominou a Bíblia Sagrada e começou a fazer mudanças. E é aí, na época da Roma Antiga, inclusive, que surge a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo surgiu na época que Roma estava dominando o mundo. Por isso que quando você assiste um filme dos romanos ou um filme dos judeus, você vê eles com muita raiva dos romanos judeus. Com muita raiva dos romanos, porque os judeus pagavam impostos para Roma. Então eles não gostavam disso, eles não gostavam de ser dominados. Nenhum país gosta de ser dominado pelo outro, né? Todo país tem raiva disso, todo político tem raiva de ver outro país dominando o seu país. Então eles sempre tiveram raiva disso, mas Roma acabou dominando. E aí que entra o nome de Deus, substituindo o nome de Zeus, que os países vizinhos chamavam também de Deivos, tá ok?